Salve, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, vamos dar uma olhada para uma questão aqui que eu acompanho já há algum tempo, que é a atuação da Jovem Pan, né? Que atividade muito complicada, para dizer o mínimo. E é uma emissora que há muito tempo vem veiculando um conteúdo que remete a ódio, desinformação, esse tipo de coisa. A gente viu durante o pleito de 2022, usou isso aí como método para tentar reeleger o, o Bolsonaro e tal. E aí houve uma série de consequências. Eu vou trabalhar um pouco isso com vocês no React de hoje, mas infelizmente a coisa segue. Né? E aí saiu, vou começar por aqui, ó, para vocês entenderem o que é que a gente está falando. É isso aqui, ó. Essa matéria foi publicada ontem no Splash do UOL via Estadão Conteúdo, tá? Então, tá aí Emílio Surita versus Marcelo Cosme, Justiça arquiva caso de homofobia. Aí eu vou mostrar a imagem para que vocês tirem as suas próprias conclusões antes de ler o texto, tá? É isso aqui, ó, prestem atenção. Deixa eu ver se tá certinho aqui. Isso. É isso aqui. Vamos lá. Olha, eu vou assim, ó, bem gostosamente. Passo. Desfilando. Passo assim, bem. Desfile Bem de Caetano alta... Veloso, bem Globo News. Olá, estamos aqui na Globo News. Temos aqui as informações da Globo News. Como é que chama aquele cara que faz aquele programa à noite? Tarcísio. Ó, até aí, ok, era direcionado à emissora de uma forma mais ampla. Aí ele já individualiza. E a gente vai ver por quê. Simpático lá, Tarcísio da Globo News. Aquele simpático lá, tá? E aí o outro imbecil do Pânico, haha, tô ligado. O Marcelo Cosme. Estamos aqui. Marcelo Costa. Marcelo, estamos aqui com um programa maravilhoso, pessoas fantásticas. Marcelo Gomes. O maestro. É o maestro apresentando um programa em espécie bem descontraído Globo News. Muito bom. Bote no telão aqui as informações do governo. Você gostou, né? Marcelo Gomes. Não podia Bem colocar. solto. É muito solto. Muito solto. O diretor fala assim, solta, joga as notícias. Ou seja, é explícito, tá? A homofobia é explícita. O cara fala Marcelo Cospe, fazendo um trocadilho vulgar, banal, entendeu? E a parada é explícita. Não tem muito como fugir ao que vocês acabaram de ver aí. O cara é muito solto, o diretor fala se solta, ou seja, eles estão criminalizando a figura do Marcelo, que é um cara que depende da própria imagem e da reputação dele como jornalista, como âncora, para sobreviver. Isso é um crime. O que está em curso aí é homofobia. E a homofobia foi equiparada ao crime de racismo no Brasil pelo STF, se eu não me engano, em 2019, tá? Mas, infelizmente, depois disso aí que vocês viram, tem isso aqui, a Justiça arquiva o caso de homofobia. A Justiça Federal arquivou o inquérito aberto contra o Emílio Surita, o apresentador da Jovem Pan, por um possível caso de homofobia contra o Marcelo Cosme, o jornalista da Globo News. A informação foi confirmada pela defesa de Surita ao Estadão hoje. O caso aconteceu em 2024, quando o apresentador fez gestos interpretados como homofóbicos durante o programa Pânico na Jovem Pan. Não é só, tá, os gestos, a forma como ele se conduz ali, tá muito claro. Existem comentários que vão ao encontro disso. E diz, ele é muito solto, Marcelo Cospe, fazendo esse tipo de comentário absolutamente escroto e grosseiro, aliás. Além de ser homofóbico e criminoso, é de um mau gosto, assim, peculiar dessa gente, tá? O Estadão entrou em contato com o advogado que representou o Marcelo Cosme no caso, que é o Silas Koch Ribeiro, para um pronunciamento sobre a decisão. Ainda não teve retorno nessa matéria aqui. Então, de forma hiper resumida, é isso aí, tá? Passaram
o Surita, a Jovem Pan, passando incólume por mais essa, tá? O que eu vou mostrar para vocês aqui também é o seguinte, eu achei isso aqui da época que eu fiz lá os debates com o Constantino e tal. Depois eu encontrei um amigo meu, me mandou, falou, o pessoal tava falando de você no Pânico aí, te xingando e não sei o quê. E me mandou isso aqui, ó, tá? Prestem atenção, só para vocês entenderem como essa gente tem o ódio, a desinformação como método, tá? Não é um erro eventual, não foi ali que o Surita, ele foi tal, meio infeliz naquela ocasião, não. É um método, é uma forma de gerar engajamento, de construir a carreira, as respectivas carreiras de gente que é tão cretina como essa gente aí. Presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui foi na época da treta lá, se eu não me engano, em novembro de 2022, tá? Olha só. Deixa eu ver se tá certinho para vocês. Vamos lá. Que bafafá, hein, Constar? Que bafafá, hein? Emílio, o Brasil está vivendo um país muito... o Brasil está vivendo um momento muito difícil, né? Nosso país está mergulhado aí numa semi-ditadura e com um prognóstico assustador da economia à frente, como o Sami já reduziu aí com essa turma que não entende nada de economia, aceitando a premissa... Hein? O que aconteceu com a economia do país depois, cara? Tudo crescimento do PIB, tudo acima de 3%, menor taxa de desemprego da história. É verdade que, um monte de crítica, juros está nas alturas. É verdade que existe um nível de informalidade gigante nessa taxa de desemprego. Sim, mas o Constantino não está absolutamente preocupado com isso. Ele estava preocupado com bolsa, com PIB, com esse tipo de coisa para as quais os liberais clássicos, hiperliberais, aliás, no caso dele, olham, tá? E nessa mesma época, um pouquinho depois, a Economist, que não é um veículo comunista, já estava dizendo isso aí, ó. Isso aí é em inglês, tá? Vou traduzir aqui, se é que dá para fazer isso. Cadê? Traduzir para o português, aqui, ó. Olha o que a Economist já estava dizendo na época. Os investidores estão cada vez mais otimistas em relação à economia brasileira. Um ministro das Finanças eficiente e um contexto internacional favorável estão ajudando. A Economist já estava dizendo isso. Então, assim, tem método nisso aqui que o Constantino faz, tá? E não é de hoje. Surita, Constantino, a Jovem Pan, todos eles, tudo isso tem método. É por isso que uma decisão como essa da justiça acaba recompensando esse tipo de expediente, acaba recompensando o uso da desinformação, da homofobia, da segregação, da misoginia, do racismo, como método para gerar engajamento. É óbvio, gente reacionária como esses cretinos vão continuar insistindo nisso, tá? Prestem atenção. Isso é da boa-fé, que eu acho muito duvidosa, né? Aí, olha que coisa curiosa. Ele, nessa ocasião, insistiu que ele precisava de um debate qualificado, que eu estava apelando para ad hominem e tal. Prestem atenção e depois eu vou mostrar para vocês o nível do debate que ele estava propondo na frente de milhões de pessoas. Olha só. Nesse momento, a gente tem que debater as coisas a sério. Eu não vou ensinar padre a rezar missa, não vou ensinar dono de veículo de comunicação a tocar o negócio. Agora, eu tenho as minhas liberdades de escolhas e os meus limites. O que eu deixei muito claro ao vivo, né, ontem, é que eu não aceito mais participar de algo que é só para gerar, sei lá, entretenimento, treta de botequim. Eu tenho recebido muito feedback de audiência nossa, né, qualificada, dizendo que está cansando, não vai mais conseguir acompanhar o programa. Sabe por que ele veio com essa conversa furada? Porque na época o material começou a viralizar contra eles, começou a viralizar a favor da minha argumentação. Aí, a técnica suja que eles utilizam, por exemplo, eu cheguei no programa, ele já me chamou de Calerone, já quis fazer piada com o meu nome.
Só que quando eu respondo utilizando um nível de deboche e agressividade similar, aí eles se incomodam. Porque eles não querem, entendeu? Eles querem usar esse método de serviço, de mentira, de ataque ad hominem no nível pessoal, única e exclusivamente. Eles não querem se ver confrontado com esse mesmo tipo de resposta, entendeu? E aí vem essa ladainha, como ele mesmo vai assumir, ó, presta atenção. Eu participo, né? E por que isso? Porque cá entre nós, eu sei que não é fácil arrumar alguém de esquerda com honestidade intelectual, que queira debater de forma séria, civilizada. Isso não é uma missão nada... Olha o papagaio de pirata esperando para falar, para lamber a bota do Constantino. Presta atenção. Trivial. Mas aparecer com figuras como o Canelon lá... Aí, ó. Ele já tá fazendo piada com o meu sobrenome, que ele sabe que não é esse. Tanto é que ele vai falar o jeito certo agora, ó. Calejon. Entendeu? Então ele tá propondo um debate sério. Ele se diz um intelectual, tá? Esclarecido, que está se propondo a elucidar a população. Só que ele já começa, de alguma forma, fazendo piada com o nome do interlocutor. Tá? E aí, eu separei um trecho aqui para vocês, só para vocês entenderem do que se trata, o que ele diz ser um debate sério. Tá? Presta atenção. Sobre a COP globalista, esse alarmismo todo de aquecimento global, que o mundo ia derreter há 20 anos, isso já cansou, todo mundo já sabe que é sobre poder e controle. E anticapitalismo, uma agenda de Estado se impondo e com muita hipocrisia e muita gente ganhando. Aquecimento global não é a narrativa da esquerda para manter o controle do mundo. Existem dados científicos que demonstram que esse é o principal problema que a gente enfrenta no mundo hoje. Infelizmente, a extrema-direita de diferentes países, não é só a brasileira, nega isso como se não fosse um problema sério que a gente... Constantino. Tá? Então, esse é o nível. Esse é o nível do debate que o sujeito que se diz um grande intelectual estava propondo na ocasião, entre várias outras coisas, tá, gente? Eu só separei esse aqui porque é um mero exemplo do nível do que essas pessoas propõem ser um debate sério. O sujeito dizendo que aquecimento global é uma invenção. Não existe nada disso. Cara, as pessoas tentam explicar que existem cientistas que estão dedicados a essa merda há décadas. E é tão simples quanto medir a temperatura do planeta. Tá aumentando. E aí você tem um imbecil como esse, que se põe na frente de um microfone, falando num programa, numa TV, né, que no limite a Jovem Pan News não opera com concessão pública porque é um canal de TV fechado, se eu não me engano. Mas ainda assim você tem que ter um mínimo compromisso com os fatos, com a realidade das coisas. Não, você vê um sujeito que se põe na frente do microfone falando para milhões de pessoas e vomita uma abobrinha dessa, como vocês acabaram de ver. Infelizmente, esse é um método que continua sendo empregado pela Jovem Pan, né, por figuras como o Surita. O Constantino não está mais na Jovem Pan, logo depois disso ele foi demitido também, apesar de ter se gabado ali que ele tinha puxado meu tapete, que ele tinha pedido a minha cabeça e que eu não estava mais nos programas da emissora. Eu nunca fui sequer contratado pela Jovem Pan. Eu fiz alguns debates lá e eu sentia que existia necessidade de fazer esse enfrentamento com figuras muito cretinas, mentiroso, contumaz, um aloprado como o Constantino, como o Surita, como essa gente. Infelizmente, nessa ocasião, o Surita passou incólume mais uma vez. O problema é que, para além da justiça não ter sido servida nessa ocasião, isso também reforça o uso da homofobia, da mentira, da desinformação como estratégia para gerar engajamento. Tá aí? Então, fica a pergunta, até quando? Até quando a Jovem Pan e esse tipo de comunicador que presta um serviço para a população brasileira vai ser capaz de passar ileso com esse tipo de estratégia, tá bom?
Gente, eu paro por aqui. Se você gostou, já sabe, clica no sininho, ativa o sininho, torne-se membro do canal e ajude a compartilhar o nosso conteúdo, tá bom? Beijo grande para vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem bem. Tchau, tchau.